Tudo bem? Eu sou a professora Jussara Ferreira, sou contadora de histórias e hoje eu venho falar um pouquinho da importância das histórias para a vida das crianças, para o desenvolvimento delas. E eu já venho falando assim que é muito importante para estar trabalhando o pensamento da criança, sim, o lado cognitivo. Quando a criança ouve uma história, ela desenvolve a sua imaginação, ela se transporta para aqueles lugares onde está acontecendo a história. Então ali ela vai estimulando a sua memória, seu pensamento, a sua criatividade. Ela começa a aprender a criar ouvindo histórias. Então é um lado muito importante para o desenvolvimento da criança ouvir histórias desde cedo. Pode ser desde a barriga da mãe, desde os bebês. Aí você trabalha com história que tenha sons de animais, as onomatopeias, que a abelhinha vai zzz, ele já vai aprendendo a fazer esses sons. O cachorrinho faz brum, 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 e ele já vai escutando e vai vendo a forma que a professora conta, o jeito da boca, né, para sair esse som, para emitir esse som, já vai ajudando na fala. Quando a criança vai se desenvolvendo um pouquinho mais, ela já vai aprendendo a ver, a fazer a leitura do livro. A primeira obra de arte, a primeira galeria de arte é as imagens do livro, né, que a criança tem. Então ela vai vendo as cores, vai aprendendo as cores, as letras, lembrando que tem uma escrita também dentro do livro, não é só uma imagem. Então ela vai desenvolvendo esse gosto, essa curiosidade, porque se ela saber que dentro daqueles livros tem muitas histórias que dão prazer para ela, dão encantamento, ela vai querer conhecer mais histórias, ela vai querer buscar novos livros. E olha que ótimo, se a criança desperta esse interesse, ela vai ser um adulto leitor. Com certeza, ela vai querer estar sempre buscando novas histórias. Por isso também a importância da gente criar um ambiente, né? Um ambiente acolhedor, se é o pai, a mãe em casa, um ambiente afetivo. Você coloca a criança no colo, começa a contar com uma voz bem suave, né? Começa a fazer brincadeiras. Ai, mas a lagarta faz nhac, nhac, nhac. Ai, a criança já ri. Aquele momento de carinho com o pai e mãe. A professora na escola também. Tem um momento que a criança participa. Oh, mas como é que o passarinho fazia? Ah, ele cantava. Então, ó, já vai puxar pela memória da criança. A criança já vai saber que tem uma hora de escuta e uma hora de fala. Ela vai aprender que ela precisa escutar. Que bom se toda a nossa sociedade aprendesse o momento de escutar e de falar, né? Todos seríamos muito mais integrados, mais participativos. Então são infinitas as possibilidades, são infinitas a importância do livro na vida da criança. Tanto esse lado afetivo do contato do pai com a mãe, a criança vê que o pai está disponibilizando aquele tempo para contar uma história para ele, para ela, fica registrado com certeza na memóriazinha dela, lado afetivo. E na escola, a criança vai tendo uma bagagem, quanto mais histórias ela escutar, mais conhecimento ela vai ter. Ela vai permear por diversos mundos, né? Da fantasia, ela vai diferenciar esse lado do faz de conta e da realidade. Ela também vai identificar os seus sentimentos, as suas emoções através de uma história. Ela vai ver que a criança ficou brava lá na história. Quando eu me senti assim, eu estava igual aquela menina. Ou, eu quero ser brava igual o lobo mal, não sei o quê. Ou, mas o caçador, eu quero sair de atrás do lobo mal. Então a criança se coloca no lugar dos personagens da história e ela se identifica com um ou com o outro, então ela começa a se conhecer através das histórias também. Então, gente, eu indico desde cedo você comprar um livro e mostrando para suas crianças. Tem bibliotecas públicas também, levem as crianças para a biblioteca, tenha esse lado, esse momento de carinho, de aprendizado com os seus filhos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E você, professora também,
oportunize esse momento mágico para a criança, crie um ambiente que ela já saiba que vai ser o momento da história, crie essa rotina, tenho certeza que ela vai se comportar muito bem nesse momento, que ela vai querer ouvir mais histórias, vai querer aprender, internalizar todo aquele conhecimento, toda aquela ludicidade e vai se tornar uma criança mais crítica e com mais criatividade também, porque ela vai permear por muitos mundos, muitas formas que aconteceram essas histórias, ela vai poder estar criando depois. Tá bom, gente? Então é só um pouquinho, né, dessa importância da contação de histórias. É o lado afetivo, é o lado psicológico também, de se colocar no lugar do outro, da empatia, né, de saber os seus sentimentos. É o lado da alfabetização, o lado da bagagem, do conhecimento mesmo. Então eu tenho certeza que se você desde cedo iniciar a contação de história, a leitura dos livros, essa criança vai se tornar um adulto leitor. E isso vai ser muito importante para ela e para toda a nossa sociedade. Tá bom? Se vocês gostaram aí da minha fala, podem me procurar nas redes sociais, no meu canal no YouTube, Jussara Ferreira, no meu Instagram, Machado Ferreira Jussara. Eu também crio personagens assim, ó, para você estar contando de forma mais lúdica, para você despertar o interesse na criança e a concentração. Porque às vezes em um grupo a criança não consegue ficar muito tempo concentrada. Então, se você tem um recurso, um objeto, você já prende mais a atenção da criança. Essa é uma dica aí para as professoras, daí no caso, né? E para os pais, então, amem muito seus filhos e deem esse momento de carinho e afeto contando histórias que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom, gente? Beijos e muito obrigada aí pelo convite. Até uma próxima. Tchau!